Bom dia. Falar novamente bom dia, né, Esther? Oh, glória. Vamos orar, agradecer ao nosso Pai, né, Júlia? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir a promessa dele. Todas as vezes que você olha para a palavra de Deus, é uma promessa dele para você. A nossa grande batalha é entender, é compreender que não somos mais do mundo. Estamos no mundo, mas não pertencemos mais ao mundo. E Deus quer fazer por meio de mim, de você, infinitamente mais, não só para nós, mas para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, nessa manhã, durante a semana eu estava pensando quais eram as estratégias e as táticas de Satanás contra mim que eu não estava enxergando. Porque Satanás, ele tem armadilhas para você. Ele é sutil. A Bíblia diz que ele mascara, ele disfarça. Então, não pense que ele não está batalhando contra você. Ele está batalhando contra mim. Só que ele usa disfarces que eu preciso descobrir quais são. Porque aquilo que às vezes eu penso que é certo, não é. E ele usa pensamentos religiosos infinitas vezes para nos atrapalhar. Então você tem que pegar a palavra e checar a palavra no seu coração. Porque não existe ninguém mais importante para Deus do que você, do que eu. É só você olhar para a cruz. Jesus te amou naquela cruz. Hoje eu falava com uma pessoa, ela nos assiste pela internet. O pai dela está enfermo e a gente estava orando e ela estava preocupada se o pai dela tinha ou não entendido a salvação. Só que existe um pensamento muito errado. Quando você ama as pessoas, você quer dar um jeitinho para que você quer realmente protegê-la, você quer dar uma desculpa. Não, ela não é bem assim, ela não falou para te ofender, mas na realidade ela falou para ofender mesmo. Mas você tenta disfarçar, tenta dar um jeitinho. Só que esse jeitinho, eu falei para ela, não dá certo com a salvação. Porque o pai dela tem uma imagem no carro e ele chama aquela imagem de meu Jesusinho. Ela acha lindo, ele fala, eu tenho um Jesusinho. Aí eu falei para ela assim, é a mesma coisa de eu pegar a imagem de Santa Rita e falar assim, esse é meu Jesus, é meu Jesusinho. Não é real, não é verdadeiro. Jesus é Jesus, não é aquela imagem. Eu não posso pegar uma imagem qualquer, uma filosofia qualquer que eu gosto e dizer, não, isso aqui é o Deus para mim, é Jesus para mim. Não é. É por isso que é muito comum o homem criar para si mesmo uma religião. Foi o que fez Caim. Caim fez isso, foi o primeiro a ter essa ideia maligna. Jesus, Deus disse, olha, só existe um caminho de volta, Adão. E é por meio do sacrifício do Cordeiro Santo que vai vir a semente verdadeira. E Adão explicou isso para os filhos, com certeza. Só que Abel, aceitou que era o caminho, que era Cristo. Agora Caim falou, não é bem assim. Eu vou dar sim para Deus o melhor, mas o melhor daquilo que eu estou produzindo, nada de cordeiro. Eu vou dar o meu melhor, dos frutos da terra. Só que não era essa a palavra. Não é dos frutos da terra, era o melhor na mente dele que ele poderia. Só que Deus não pode aceitar. Ele já falou para você e para mim, só existe um caminho, um jeito de vocês atravessar os tabernáculos eternos. Por meio dessa porta chamada Cristo. Não existe outro jeito, não existe. Eu sou Deus. Eu sei do que eu estou falando. Não adianta, não existe jeitinho brasileiro. Não existe um jeitinho para chegar no céu, só existe um jeito. Nascer de novo. E Caim achou que ele dava jeito. Era tão rebelde o coração dele que você, continuando lendo, o que ele fez? Quando Deus colocou uma marca nele, ele se tornou um assassino.
E uma das coisas que era, só tinha um princípio ali estabelecido, não mate ninguém. Quando você começa a ler toda, você entende qual marca era essa que ele colocou em Caim, que ninguém podia matar Caim. Quando ele chegava, todo mundo fugia dele, porque ele era um assassino. E a palavra dizia, se você matar, você vai ser morto do mesmo jeito. Ninguém queria morrer. Matar Caim era me matar. Todo mundo fugia lá, é um assassino, não chega perto. Essa era a marca. Ele era um assassino. Era aquilo que Deus dizia para não fazer. E o que Caim fez? Ele disse assim, eu vou viver nesse mundo sem Deus, vou ensinar os meus descendentes a serem poderosos, a guerrearem. As mulheres vão guerrear, as mulheres vão ser fortes, os homens. Foi daí que surgiu uma vida alheia a Deus. Coração de Caim. Eu sei fazer, Deus, não precisa me ajudar, eu sei fazer, estudei na melhor universidade, melhores professores, eu sei, não precisa me dar ideia. Deus, eu sei, estudei tudo, fui o primeiro aluno da turma, não precisa me explicar nada, Deus, eu sei fazer. Deus, eu entendo de casamento, não vem falar para mim, eu entendo de casamento, Deus. Não, você não entende. A soberba do teu coração te faz tropeçar. O orgulho do teu coração te leva à derrota. Deus não é contra você nem contra mim, Ele é por mim e por você. Quando você começa a entender que você precisa fortalecer as tuas estacas, que você precisa cada vez mais crer no poder do Evangelho, levar a sua casa a andar nesse caminho. Não adianta. Você tem que entender, você vive, você nasceu de novo, você vive no mundo, mas você não é desse mundo. Então você precisa abrir a sua mente. Eu falava agora há pouco com Espíndola. Espíndola, não temos mais 40 anos. Para não falar que não temos mais 20. Não adianta, gente, não adianta, você não tem. Você pode até tentar se vestir como... Eu posso tentar me vestir como uma jovem de 20, eu posso tentar passar maquiagem de 20, usar toda a roupinha curta de 20, mas eu não tenho 20. Vai ficar muito esquisito, vai ficar estranho. Eu tentar ser o que eu não sou. Eu tenho que entender que eu estou envelhecendo, estou indo rumo à eternidade, que já vivo nela. Porque o meu homem interior já nasceu, já estou na eternidade. Só que eu estou na terra ainda. Mas o meu homem interior se renova todos os dias. Mas o meu homem exterior está envelhecendo e vai cair de mim, quer eu queira ou não. Eu não posso achar que eu tenho todo o tempo do mundo. Por isso que Deus é muito sábio. Você tem filhos pequenos? Aproveite teus filhos pequenos com 5 anos, 6 anos, 7 anos, porque eles vão crescer, vão casar, e vão ter a vida deles, as escolhas deles. Não adianta você tentar ser, acabou aquela fase, aproveite agora, não adianta depois você tentar de novo, porque passou, porque são fases da vida. Você está indo rumo à eternidade, você vai atravessar os tabernáculos, quer você queira ou não. E é melhor você entrar no lugar certo. Porque eu sempre brinco, quando você estiver morrendo, se anjos não vierem te buscar, já começa a pensar, deu errado, deu BO, não dá para voltar, o que eu faço? Porque anjos virão nos buscar. É bíblico. Então comece a pensar, tira ranço do coração, começa a perdoar, começa a entender que dinheiro não é tudo, começa a compreender que precisamos uns dos outros, temos que realmente honrar uns aos outros. Comece a compreender o poder do Evangelho de Cristo. Você pode viver muito bem nessa terra e comer o melhor dela. Pode sim, é bíblico. Mas se você fizer do Senhor o número 1 na sua vida, se você realmente aprender a buscar a Deus de todo o teu coração, Ele é o único para mim, Ele é o primeiro para mim.
porque Ele deve ser tudo para você. Porque se Ele for tudo para você, além de você ser salvo e andar comendo o melhor dessa terra, as pessoas ao teu redor serão muito abençoadas. Comece a pensar que Deus quer ser, por meio de você, uma carta lida. Então tem muito pensamento religioso que nos atrapalha. Nós temos que sair desse lugar. Então eu quero falar um pouquinho nessa manhã sobre as táticas de Satanás. Táticas que ele usa e Jesus deixou muito claro para nós. Por isso precisamos do Espírito Santo. Viva, aprenda a viver um dia de cada vez. Você está sendo combatido com finanças? Tudo bem. Comece a entender que você foi feito rico em Cristo, tendo com o que comer e vestir, sejais contentes, não queira correr atrás da riqueza, porque a Bíblia diz que ela bate asas e voa. Você não consegue aprisioná-la. Mas aquele que enriquece está em você. Ele te fez rico. É impossível ser mais rico do que ele já te fez. Comece a entender isso. Comece a ter coração grato, comece a ter contentamento. Contentai-vos com as coisas que tendes, tenha contentamento no seu coração. Porque muitos, querendo ficar ricos, eles mesmos se transpassaram com muitas dores, a Bíblia diz. Então, não corra atrás daquilo que é vão, que é vazio, que é vaidade, que é oco. Não corra atrás disso. Comece a fazer o que Jesus disse lá no Sermão da Montanha. Buscai em primeiro lugar o meu reino, e o resto te será acrescentado. Então não tenha medo, não tenha medo, não vai dar errado. Se você buscar a sua edificação, o seu crescimento, o seu amadurecimento, você vai entender que dia após dia as coisas vão mudando. Você vai saindo daquele lugar de fraqueza. Porque você vai entendendo que nós temos que amar a Deus em primeiro lugar. Por isso que ele fala, ame menos. Seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, ame menos. Ame mais a mim. Porque se você me amar mais, eu salvo todos eles, eu te dou sabedoria. Quando ele fala amar menos, às vezes ele fala a palavra assim, odiar, que significa amar menos. Quem tem voz na sua vida? Eu tenho que ter mais voz na sua vida do que a tua mãe. Eu tenho que ter mais voz do que a tradição religiosa. Eu tenho que ter mais voz do que as suas próprias vaidades. Você tem que amar menos você, mais a mim. Porque a gente se ama muitas vezes mais do que amamos a Deus. Então vamos nessa manhã compreender que aquele que está conosco nos ama. Que nós estamos numa jornada maravilhosa rumo ao céu. E nós podemos andar ombro a ombro, um encorajando o outro. Você tem que compreender que não existe maior aqui. O maior é Jesus. Eu estou presidindo essa reunião nessa manhã. A palavra está comigo nessa manhã. Mas isso não significa que eu sou maior do que você. Aliás, eu estou num lugar muito desconfortável, porque cada um de nós dará contas a Deus de cada palavra dita, falada. Cada verdade que eu sabia, eu não pratiquei. É isso que você vai dar conta, eu também. Você sabia a verdade, mas você não fez. Por quê? Porque você amou mais você e menos a mim. Comece a pensar que nessa vida tudo passa. Seus 20 anos passaram. Seus 30 anos passaram. Os seus 10 anos passaram. Comece a pensar, tudo passa. E aquilo que você tanto dava valor, pensa hoje, isso não é tão valoroso assim. Porque passou. Então, do mesmo jeito que passou, o resto vai passar. Tudo que não passa é a palavra de Deus, porque ela é eterna.
Nela você pode confiar. Deus não muda de ideia. Eu mudo de ideia, mas Deus não muda de ideia. Então vamos orar nessa manhã e vamos entender que nessa manhã Deus é por nós. Deus é aquele que está dizendo assim, vai mais rápido, corre mais um pouco, você consegue, levanta, anda, não olha para trás. É Ele que fala para você e para mim. Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. O que você fez ontem, passou. O melhor dia para você se chama hoje. Hoje você muda de ideia. Hoje você se arrepende. Hoje você escolhe se levantar e andar mais uma milha. Você escolhe perdoar. Você escolhe pagar suas dívidas. Você escolhe. Porque Deus é bom. Então vamos orar. Pai, nessa manhã te louvamos. Não existe nada maior do que a tua palavra para nós. Não existe. Tu és soberano, tu és fiel, tu és justo, tu és verdadeiro. Tu és um Deus bom e fiel. E o nosso coração tem contentamento nessa manhã, porque sabemos que enquanto estivermos ouvindo a Tua palavra, Pai, milagres vão acontecer no nosso andar, milagres vão acontecer na nossa vida, milagres vão acontecer no nosso coração, enquanto estivermos ouvindo a Tua palavra, enquanto estivermos atentos à Tua palavra, com os ouvidos abertos à Tua palavra, Pai. Nada vai permanecer do mesmo jeito. A enfermidade tem que cair de nós. Toda falta de recurso financeiro tem que sair do nosso caminho. Porque os nossos celeiros são como a tua palavra diz, em grande abundância. Em grande abundância, eles transbordam nessa manhã. Muito obrigada, Pai. Enquanto estivermos ouvindo a tua palavra, todo pensamento religioso vem por terra nessa manhã, em nome de Jesus, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é cortante, a tua palavra é poderosa, a tua palavra nos levanta, a tua palavra nos cura, a tua palavra nos faz perdoar, a tua palavra nos faz abençoar, a tua palavra nos faz andar sobre as águas. Muito obrigada pelos milagres que vão acontecer. Muito obrigada pelo milagre que está acontecendo agora, nesse exato momento enquanto eu oro. Milagre está acontecendo. Muito obrigada, Pai, por essa manhã gloriosa, manhã verdadeira, manhã de avivamento nos nossos corações. Porque aquele que está conosco é poderoso para fazer sempre infinitamente mais. Aleluia. Então agora vamos começar lá em 2 Coríntios, capítulo 2. Aleluia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Não vou ficar aqui em Coríntios, eu vou só ler 2 versículos, 2 passagens aqui. Depois eu vou para aquela parábola do semeador. Vamos lá para Lucas 8, porque eu quero que você entenda que naquela parábola Jesus deu muitas dicas para você e para mim, de como Satanás age. O que Satanás tem, do que Satanás, melhor dizendo, tem medo nessa manhã? Ele tem medo que você aceite a palavra. O que ele combate no seu coração e no meu coração? A palavra. Porque se a palavra de Deus entrar em você e criar raízes, ela vai produzir. Ele não quer isso. Ele não quer que a palavra penetre em mim. Satanás não tem medo da Rita. Satanás não tem medo do chamado de pastora da Rita. Satanás tem medo da verdade, da palavra de Deus que está na Rita, que gerou já fruto. Ele não pode permitir que a palavra continue criando raízes em mim para produzir mais frutos. Tudo que o diabo combate na minha vida é a palavra de Deus.
Porque a palavra de Deus é a verdade libertadora para você e para mim. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Se você tem uma palavra e ela começa a iluminar a sua vida, você corre rápido. Porque aquele que é cego, que não tem luz no caminho dele, ele anda em trevas, ele nem sabe onde ele tropeça, ele não sabe onde ele bate, ele não sabe onde ele cai. Mas aquele que tem a luz da palavra, ele sabe, caí numa cilada. Os meus pés estão enroscados. Eu tenho que sair daqui. Ele enxerga onde ele caiu. Ele levanta. Por isso que o diabo odeia a palavra de Deus. Ele odeia a verdade. Como que a palavra diz para nós? Diz assim, ó, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Que jeito que eu vou resistir ao diabo? Com a verdade, porque ele é o pai da mentira. Ele é o enganador. Eu resisto a ele com a verdade de Deus. Ele vem com a mentira, eu vou com a verdade. A verdade destrói a mentira. Então eu tenho que ter a verdade bem estabelecida dentro de mim. Quando ele chega para mim e diz, você vai morrer, você está doente, essa doença vai te matar. Eu digo, não, Jesus venceu na cruz por mim. Eu posso sair deste lugar. Eu te agradeço, Pai, porque essa enfermidade que eu estou enfrentando, o Senhor já venceu, essa é verdade para mim. Obrigada, Pai, porque eu posso andar na cura. É meu direito de filha. Eu tenho um reino dentro de mim. O reino da luz, o reino de Deus, a alegria da minha salvação. Você não é obrigado a morrer com essa enfermidade. Você tem que ter a mente renovada. Ah, você está velho, não produz mais nada? A palavra do meu pai diz que mesmo aos 90 anos, aos 70 anos, eu darei frutos e muitos frutos. É você que tem que ter a palavra na sua boca. Você não pode tercializar para o outro. Tipo, ora por mim aí, viu? Deixa eu fazer a minha vida, estou muito ocupada agora. Deixa eu fazer as minhas coisas, eu quero aprender a cozinhar, eu tenho muitas coisas para fazer. Ora por mim, Margarete, ora todo dia. Eu estou muito ocupada para orar. Não dá para fazer assim. Não dá para tercializar relacionamentos. Tipo assim, eu casei com o João, mas Maria, vai lá, faz para mim esse papel que eu não gosto, tá bom? Só quero o dinheiro deles, ter o nome dele é muito legal, mas fica no meu lugar, Maria, faz por mim, é muito chato ser esposa dele. Não dá para terceirizar. Você casou. É seu marido, é sua esposa, não dá para terceirizar relacionamentos. Isso tem que ser algo muito claro no seu coração. E se você entende isso, mais rápido você corre, as coisas mudam. Então vamos ler aqui o que Paulo está dizendo em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Tem uma situação aqui, Paulo está finalizando ela dizendo, no meio dela, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Você não ignora as maquinações, você não ignora as artimanhas, você não ignora as armadilhas dele. Você não é ignorante disso. Você sabe que você tem um adversário chamado Satanás, que veio matar, roubar e destruir. Você sabe que a sua luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. A tua luta é contra Satanás e os anjos caídos, que estão disfarçados, usando situações, circunstâncias, pessoas para te atacar, para tirar você do caminho, para roubar a verdade do teu coração. Você não pode ignorar isso. Pega 2 Coríntios, vamos para o capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo 14. Aleluia. Nós não temos medo de Satanás. Satanás foi vencido, ele foi derrotado. Então, aonde está a força de Satanás? Na antiga natureza.
na vida dos pecadores. Porque só tem 2 tipos de pessoas no mundo: santos e pecadores. Filhos de Deus e filhos de Adão. Filhos de Adão, nascemos todos filhos de Adão. Nascemos pecadores, não foi a nossa culpa. Por que uma criança peca? Porque ela nasceu pecadora. Você tem que entender isso. Ela está num tempo que a Bíblia diz de inocência, é por isso que os pais cristãos precisam preservar a inocência dos seus filhos, o máximo que ele puder. E eles que combatem a malícia para não aumentar no coração da criança. Por isso que você não deve deixar teu filho, que é pequenininho, ficar ouvindo qualquer tipo de música, qualquer tipo de dança, qualquer tipo de brinquedo, qualquer figura que vai tirar dele a simplicidade. Não fique como o mundo diz, é criança, passa. Não, não é criança. Não nesse sentido. E nascer um pecador, eu tenho que ajudar meu filho a não ficar aprisionado nisso. A vencer, a me respeitar, a ter consideração pelos mais velhos, andar em princípios verdadeiros. Ah, você então está fora da realidade. Não, não é isso. Eu sou uma mãe cristã e a minha casa servirá ao Senhor. Os meus filhos serão ensinados no caminho do Senhor. Porque quando eu não estiver mais nessa terra, o meu filho tem princípios poderosos, ele vai vencer. Porque princípios poderosos foram colocados no coração dele. Eu tenho promessa do meu pai. Ele vai entrar no céu. Eu vou guardar o meu filho. Ele vai ser blindado pelas minhas orações, pelo meu comportamento, pela minha vida. O meu filho vai lembrar um dia que ele teve uma mãe que orava, que vivia o Evangelho. Ele vai lembrar que ele teve uma avó que viveu o Evangelho. Vai lembrar que teve uma bisavó que viveu o Evangelho. Você tem que entender que uma geração ensina outra geração. É você que ensina. Como que alguém ensina? Quem é professor? Eu fui professora. Não é com a sua fala somente, é com o teu comportamento. O maior ensinamento é como você se comporta diante de situações e circunstâncias. Não é uma fala, não é coisa de fachada. É verdadeiro, é real. Nós temos um comportamento diante de situações e circunstâncias muito diferente do comportamento do mundo. Porque nós nascemos de novo, estamos aprendendo a viver nesse reino da verdade. Temos um rei. Jesus é nosso rei. Quem tem reino, um reino não existe sem um rei. Quem está dentro de eu tem um reino implantado em mim. Eu tenho um rei que vive nesse reino. Deus, eu não estou à toa, solta neste mundo. Eu tenho alguém que cuida de mim. Eu não estou sozinha, perdida. Eu tenho alguém que me encontrou, que me achou. Como aquela dracma perdida, ele me encontrou. Você não está só. Sensação de solidão é mentirosa, é do seu homem exterior. Ele já venceu por você. É por isso que ele te deu uma autoridade. E a autoridade, você tem que dar para Deus a autoridade para Ele entrar na sua vida. E como que você vai sinalizando essa autoridade? Pelo teu caminho de santidade, de santificação. Quanto mais você for se santificando na sua maneira de pensar, de agir, de ver, de ouvir, a autoridade vai crescendo em você. Dentro de você, contra Satanás. Lembra do que Jesus disse quando ele estava indo, ele viu, ele disse, o príncipe deste mundo, Satanás, está vindo contra mim, mas em mim ele não encontra nada.
Não tenho nada dele, porque eu ando em santidade. Ele anda ao derredor, buscando alguém para devorar. Se ele busca alguém, não são todos que ele consegue. E qual é uma das estratégias que Pedro diz que ele anda ao derredor buscando devorar? Pela ansiedade, pelo medo do amanhã. Ele devora você. Não tenha medo do amanhã. O mesmo Deus que está hoje aqui, estará amanhã. Ele não muda. Você pode confiar nele, ele não muda de ideia. Ele não vai te largar. Mesmo que você faça todas as birras do mundo, ele vai estar lá amanhã. Como que você sabe? Que é mais birra, mais rebeldia do que o povo de Israel lá no deserto? E a roupa não envelhecia. O sapato crescia com o pé. Não acabava. Todo dia tinha alimento para eles, mesmo rebeldes. Deus te ama. Quer você creia ou não, Ele te ama. Seria bom se você acreditasse. Porque Ele não está te combatendo. Talvez nessa manhã Ele esteja te corrigindo. Ele não é contra você. Um bom pai cedo corrige seu filho. Porque ele é um bom pai, uma boa mãe. Então ele corrige. Porque ele não quer o seu filho andando em um caminho ruim. Então ele disciplina. Não porque ele não ama. Porque ele ama. Ele diz, filha, não faça assim. Filho, não ande nesse caminho. Ele diz para você, filho, eu estou percebendo, meu filho, que depois que você se tornou amigo de fulano, o seu comportamento mudou e não mudou para melhor, mudou para pior. O que é que está acontecendo, meu filho? Não é que ele é contra o teu amigo. Ele é contra aquilo que o teu amigo está ensinando para você e você está aprendendo, indo após ele. Diferente. Ele não quer, porque ele está vendo que você não tem força ainda suficiente para vencer as estratégias sutis do teu amigo, que está sendo usado por Satanás para te induzir ao erro. Diferente. Então ele está te alertando. E como uma boa mãe, um bom pai, você está orando para que aquele espírito maligno não esteja usando tal pessoa para fazer seu filho andar em caminhos de erro. Então você não anda sem noção nesse mundo. A gente não ignora os ataques de Satanás. Você não deve andar por aí ignorando as estratégias dele contra você mesmo. Nessa semana eu estava pensando, quais são as estratégias que Satanás tem usado contra mim que eu não estou percebendo? Sutis, que eu não estou entendendo, que eu preciso ter os meus olhos mais iluminados. A luta não é contra pessoas. Nunca esqueça disso. 2 Coríntios 11, 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma, se disfarça em anjo de luz. Ele é um disfarce, é uma máscara. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Parece correto, parece certo. Há caminhos que parecem caminhos bons para o homem. Mas o fim, a Bíblia diz em Provérbios, é morte. É um disfarce, é um engano. Está te levando para a morte. E você não está vendo. Vamos pegar Lucas. Lucas, capítulo 8 de Lucas. A parábola do semeador está em 3 evangelhos. Está em Mateus, Marcos e Lucas. Você vai perceber que tem algumas coisas diferentes. Lucas 8. Eu vou ler a partir do versículo 4. Lucas 8. Eu vou ler do 4 até o versículo
16, 17. Eu vou parando um pouco, depois eu vou repetir só a parábola, eu vou para Marcos. Eu quero que essa parábola fique bem clara no seu coração nessa manhã. Sempre você volte a essa parábola, porque você tem que lembrar sempre que nessa manhã Satanás quer roubar de você e de mim a palavra. Que ele vai fazer de tudo para que a palavra que você estiver ouvindo nessa manhã não dê frutos. Porque o objetivo de Jesus, se você for ler as parábolas do semeador nos 3 evangelhos, que Jesus tem um objetivo. Deus quer que essa palavra que estiver entrando no seu coração produza a 100%. Não a 30%, não a 60%. O objetivo é 100%. E Satanás sabe que se você, como está aqui na mensagem de Cristo, se você perseverar, vai dar 100%. Então, nessa manhã, comece a entender que só existe uma vida para você. Não existe 2, só uma vida. Para cada pessoa nessa terra, só uma vida. E ela vai viver essa vida como família de Adão, ou ela vai viver essa vida como filho de Deus. Só tem uma vida, não tem outra. Eu me converti. Hoje eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu só tenho essa vida de filha. A roupa que eu estou usando ainda é uma roupa adâmica, meu corpo adâmico. Está se corrompendo todos os dias. E esse corpo adâmico, essa carne, tem vontades e desejos. Que eu tenho que colocar em morte todo dia. Quando ela tenta se levantar, eu tenho que colocá-la no lugar da cruz. Aonde ela foi colocada por Cristo. Em morte. Porque ela ama esse mundo. Porque os desejos dela são para com este mundo. Ela vai voltar ao pó. Ela não vai entrar no céu. Eu terei um corpo glorificado como você. Ao soar da última trombeta. O meu corpo vai ser revestido de imortalidade. Terei um corpo glorificado como o de Cristo. Ele já tem esse corpo. Nós estamos na última dispensação do tempo. A volta de Jesus está sendo anunciada. Pode ser que não seja, na minha geração, pode ser que eu não veja isso. Mas eu tenho que estar preparada para atravessar os tabernáculos eternos. Eu tenho que chegar no céu. Eu não posso deixar o diabo roubar de mim a minha salvação. Porque salvação, se você permanecer na prática do pecado, não querer se converter do pecado, ou por meio de doutrinas erradas. É por isso que nós batemos muito na tecla do princípio, do fundamento da salvação. E o segundo passo da graça, que é o batismo com o Espírito Santo. Você precisa do batismo com o Espírito Santo. Você precisa passar a falar em outras línguas conforme o Espírito orar por você. Porque é essa prática da oração em línguas que vai te fortalecer, que vai te edificar, para você não cair nas doutrinas erradas, por ventos contrários levados de todos os lados, como se fosse uma criança, que tudo acredita em tudo, que corre atrás de sinais e maravilhas. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura, se transforma, se disfarça em anjo de luz. Se você ler o contexto, ele fala de apóstolos fraudulentos, mentirosos, que estão amando de Satanás para destruir apóstolos. Onde estão os apóstolos? No mundo é que não estão. Estão dentro de igrejas.
apóstolos que não são apóstolos, são falsos, são mentirosos, pastores que apacentam a si mesmos, está lá em Judas, rochas submersas, duplamente mortos. Por que duplamente mortos? Porque você nasce morto espiritualmente. Todo mundo nasce morto, todo mundo, sobre a mesma sentença. Aí você encontra Jesus, nasce de novo, vida dentro de você. E aí você perde essa vida e morre, duplamente mortos. Não pense que é salvo e salvo para sempre. Não pense que salvação é uma oração. Confessa comigo, fulano, que você crê em Jesus para ser salvo. Fulano confessa, mas continua alheio à vida de Deus, faz o que ele quer com a vida dele. Não entendeu? Mas ele confessou, ele falou. Não é isso salvação. Salvação é transformação, é mudança da morte para a vida, é mudança, é milagre, o maior milagre que poderia me acontecer um dia. Foi ser salvo, e só Deus poderia fazer isso. Porque isso é impossível ao homem nascer de novo, é impossível. Mas Deus fez ser possível. Você não pode esquecer o maior milagre da sua vida, que é a salvação. Você não pode esquecer que você está deixando esse planeta, você não pode esquecer disso. Você não pode esquecer que tudo que você construir nesse mundo vai ficar nesse mundo. Por isso que ele fala, construa do outro lado. Aonde estiver teu coração, aí está o teu tesouro. Se o tesouro está na terra, você vai ter força para construir na terra. Mas se o teu coração estiver no céu, a tua força é para o céu. E nada vai te faltar. Ele vai cuidar de você. Tendo com que comer e vestir, estejais contentes. Ele vai cuidar de você. Que a tua força seja para o céu, e não para a terra. Comece a pensar sobre a sua vida em Cristo. Uma vida verdadeira, eterna. Comece a mudar a sua maneira de pensar. Comece a compreender que aquele que está em você é o abençoador. Nessa manhã, Deus quer te abençoar. Ele não quer te prejudicar. Deus não quer te roubar. Deus não quer te castigar. Deus não quer que você se entristeça. Ele quer que você aprenda a se alegrar nele. A tua força está nele. Comece a compreender o poder da graça, a autoridade de filho. Comece a olhar para a tua casa. Teus filhos são salvos? Teu marido é salvo, tua esposa é salva, teus amigos são salvos? Ah, mas se eu falar de Jesus, não falei para você falar de Jesus, falei para você ser quem você foi feito em Cristo, filho. Seja filho de Deus diante do teu amigo, diante do teu marido. Não, isso eu não faço. Aí você fazia, não faço mais. A minha alegria não está mais nisso. Mas fique em paz, faça como você achar melhor. Mas eu não participo mais, eu não vou mais, eu não quero mais. Não é brigar, é ser filho de Deus na terra. É andar como filho de Deus na terra. Você é filho? Eu sou filha também. Ah, Rita, você é perfeita? Não, não sou perfeita. Eu tenho muitas fraquezas. Eu sou uma filha de Deus que luta contra as fraquezas que tem. Tenho fraquezas, não sou mais pecadora. Saí daquela morte. Entrei para a vida. Então, olha só o que ele fala aqui. Lucas 8:4. Afluindo uma grande multidão. Era muita gente para ouvir Jesus. E vindo ter com ele gente de todas as cidades. De tudo quanto é jeito.
Disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Uma semente esmagada, morreu, está aniquilada, não produz mais nada. Toda semente traz dentro dela uma imagem. É pequenininha a semente, mas dentro da semente tem, se for uma semente de laranjeira, dentro daquela semente tem a imagem de uma árvore gigantesca de laranja, um pé de laranja. Ela traz todas as características. Mas para ela se tornar uma árvore e dar muitos frutos, aquela semente tem que ser colocada em um solo bom, em um solo fértil. Porque se aquela semente, é uma semente perfeita, você jogar aquela semente em um lugar, uma terra dura, não vai produzir nada, ela vai morrer. Mas ela tem tudo para ser uma árvore perfeita. Outra semente caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade, por falta de cuidado, morreu. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pega o versículo 11. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir. E imediatamente vem o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Às vezes você não tem a noção de que você leu a palavra, daqui a pouco você fala, nem sei o que eu li. Gente, eu passei a tarde lendo a palavra, esqueci. Meu Deus, o que foi que eu li? A palavra foi arrebatada de você. Você tem que perseverar lendo, declarando, falando, não, o Senhor é o meu bom pastor, nada vai me faltar. Você tem que meditar, deixar aquela palavra entrar no seu coração. Versículo 13. A que caiu sobre a pedra são os que ouviram a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Não tem pessoas que falam para você, nossa, quando eu não era crente, tudo dava certo para mim. Agora que de repente eu me converti, tudo dando errado. Meu marido nunca gritou comigo, agora ele grita. Tudo que eu faço, ele condena. Ah, esse pensamento, aí começa a vir pensamentos para você. E são esses pensamentos que você vai ter que combater com a verdade. Esse pensamento de que quando eu não era salvo, tudo era melhor, é um pensamento maligno. Lembra do povo de Israel? Ah, por que o Senhor nos tirou do Egito? Para nos matar? Olha só, na frente tem esse mar aí, atrás vem vindo o faraó. Ah, naquela época do Egito eu comia melhor. Estava na morte. Ia para o inferno, era melhor. Os prazeres passageiros deste mundo, transitórios, que passam, não devem ter maior valor no seu coração do que a palavra. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados. As raposinhas vêm. Está lá em Lamentações de Jeremias. Tem uma vinha linda para produzir.
Mas vem a raposinha e come as flores. Comeu as flores, vai dar fruto? Nunca. Ele vem com uma raposinha, bem pequenininha. Detalhes mínimos que você nem percebe, está comendo, saqueando a tua vinha. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Nós perseveramos na prática do Evangelho. Perseveramos em perdoar, 70 vezes 7. Perseveramos em abençoar. Perseveramos em orar no Espírito Santo. Perseveramos em jejuar. Perseveramos na prática. Não só ouvir, na prática. Você persevera. E olha o que ele falou em seguida. Aí ele falou algo fantástico em relação à palavra. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de se manifestar, de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. A palavra é a luz que vai trazer a revelação da verdade para você. E o diabo quer roubar isso para que a luz não entre e as trevas sejam dissipadas da falta do seu entendimento, do seu conhecimento. Vamos para Marcos 4. Oh, glória! Vamos terminar nessa manhã em Marcos 4. Versículo 14. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Ao justo nasce luz nas trevas. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Para resolver qualquer situação nessa manhã, precisamos da sabedoria do Pai, da luz iluminando os nossos sentimentos, nossas atitudes, nosso pensamento, nosso comportamento. Seja um trabalhador no reino de Deus. Seja nessa terra um servo do Deus Altíssimo. Uma mulher de Deus, um homem de Deus. Comece a pensar diferente. Ah, mas se eu fizer assim, meus amigos vão embora? Podem ir embora agora nessa terra. Mas se você os ama de verdade, você estará com eles por toda a eternidade, na Nova Jerusalém. Porque é para lá que você está indo e você irá levar muitos com você, se você se firmar na prática dessa palavra. Então seja uma esposa sábia que edifica o lar. Não seja tola, que destrói tudo com comportamento errado. Seja um marido de mãos santas, que sabe que tem um provedor, que é Cristo, que tem um cabeça, que é o provedor dele e de toda a casa dele. Um homem que ora pela família, que se posiciona em fé. Um sacerdote. Para isso você foi chamado. Uma mulher virtuosa que tem na boca palavras de sabedoria, de bondade, vestes de força e dignidade, não ter medo do amanhã. Olha que maravilha ser essa esposa que você é em Cristo. Que marido não vai querer ficar com você, só se for muito louco. Coisa que ele não é, porque casou com você. Um homem e uma mulher santa santifica o marido. Marido santo santifica a esposa. Olha que poder que há nisso. Quem vai ser santo primeiro para santificar o outro? Seja você.
Marcos 4, 14. O semeador semeia a palavra. A semente, palavra de Deus, o solo, nosso coração. Começa a pensar sobre isso, como está o seu coração solo dele nessa manhã. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, de igual modo, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa do quê? Da palavra. Logo se escandalizam, logo deixam de lado, logo não quer mais saber. Sabe aquelas pessoas que começam a frequentar as reuniões e são animadas? Ai, que palavra maravilhosa, meu Deus, era isso que eu queria. Daqui a pouco elas desaparecem, nem sabem onde elas foram. Somem. Mas elas estavam tão felizes, alegres. Por que elas não permaneceram? Porque algo concorreu, algo combateu. E elas não perseveraram. Elas não se firmaram, elas não receberam aquilo como verdade. Porque Satanás vai tentar roubar de você e de mim a palavra. Tenha um foco na sua vida, salvação dos seus entes queridos, da sua parentela, a sua própria salvação. Não trate a sua vida de qualquer jeito, não fique alheio às coisas de Deus. Não fique na superfície da palavra, mergulha nessa palavra. Faça dessa palavra a tua vida. Não seja, sabe, aquele cristão só tem aquelas palavras, aquelas frases já de efeito que não funciona. Coloca no carro, propriedade de Jesus. Coloca um monte de frases. Na igreja é uma coisa, mas fora da igreja é outra. Só tem uma vida. Não tem outra. Ou você é ou você não é. Faça de Deus tudo para você. Esse mundo está passando, vai passar. Você está passando, cai a ficha. Comece a se edificar, vai ler a palavra, vai ter prazer de viver o evangelho, de se alimentar com essa palavra, alegra teu coração com a palavra de Deus. Você é alegre, não é porque tudo vai bem para você, mas porque você tem o quê? Você tem a salvação, o reino dentro de você. Por isso você sai de qualquer situação, você se alegre, você vai bem. Não viva de aparência, a aparência das coisas acabam. Não tenha uma vida de aparência. Seja filho, seja filha. E por quê? Porque quem está roubando de você descaradamente é Satanás. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que comprar uma casa. Tem uma casa que quer comprar outra, tem um carro que quer comprar mais 10. Os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições. Que ambição está no seu coração? Ser um grande profeta, um grande pastor, um grande apóstolo, um grande mestre. Quero ser grande, grande. Grande é Deus em você e em mim. Importa que eu diminua e que Ele cresça em mim. Olha a diferença. Um dia eu ouvi o pastor David dizer, se você é de um grande ministério, é um grande ministério que você quer?
Então você terá só isso, um grande ministério. Nós não queremos um grande ministério. Nós queremos Deus grande em nós. É isso que nós queremos. Que Ele seja grande em mim e grande em você. É isso que você quer. Não deixa o diabo te enganar com ilusões e mentiras, ambições, que não tem fundamento, só tem um fundamento na vaidade do homem, que é vã é a vaidade. Concorre no teu coração essas coisas, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60, e o que ele quer? A 100 por 1. Então que nessa manhã você comece a pensar que Satanás está atrás da palavra de Deus em você e em mim. Que você não é alheio a isso. Então comece a compreender que existe uma vida abundante para nós em Cristo. Que Ele quer ser tudo para mim e para você. Então vamos ficar de pé, vamos terminar a reunião, vamos agradecer a Ele. Você que está comigo pela internet, você pode orar no Espírito Santo. Não deixe o diabo roubar essa verdade de você. Nós vamos orar em línguas nessa manhã aqui, em Lins, reunidos, a igreja de Cristo está reunida aqui nessa cidade. Como está reunida aí onde você está. Somos família de Deus reunidas nessa manhã para adorar ao único que é digno de ser adorado. E você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, você que ainda não tem a prática de passar tempo orando no Espírito, nessa manhã eu quero te encorajar a abrir a sua boca, porque está escrito, aquele que crê em Jesus, ele fala em outras línguas. Se você crê, meu irmão, minha irmã, você pode falar sim em outras línguas, porque é bíblico. Se você crê, você fala. Simples assim. Você crê, você expulsa demônios. Então fala comigo nessa manhã. Deus, eu creio na tua palavra. Está escrito que aquele que crê, ele fala em outras línguas. Eu posso falar, porque eu creio em Jesus. Amém. Vamos orar no Espírito Santo nessa manhã. O ramachorobo rabahashirikikandalalabahá. Chorima chokota kamaha. Solte o som da sua voz, meu amado, minha amada. Aquele que crê fala, solte o som da sua voz. Você pode falar, não fique com a sua boca fechada. Solte o som da sua voz, é simples como respirar. Se ouça falando coisas que você não entende. Abre a sua boca e fale. Orima chorobo rabá. Shikatakalarama sokorobo rabá. Chokarakalamato korimikandalaraba choroikaramahas. Shiyayahakalama sokokarabaha. Chikalarama sokorobo. Fale, não pare de falar, solte o som. Não deixa tua alma, tua carne te impedir. Você pode falar porque você crê em Jesus. Todo aquele que crê em Jesus, ele fala. Todo aquele que crê, fala. Abra sua boca, fale. Não fique com a sua boca fechada. Solte o som da sua voz nessa manhã. Pai, eu quero te agradecer pelo batismo do Espírito Santo sobre a tua igreja. Eu quero te agradecer pelos milagres que aconteceram aqui nessa manhã, que aconteceram pela internet, milagres, sobrenatural, é simplesmente sobrenatural, é cura, é poder, dinheiro sendo liberado, os nossos celeiros fartos nessa manhã, tudo que o diabo está retendo de nós nessa manhã, eu digo, diabo, solta tudo que nos pertence, solta a nossa vida financeira, você está ilegal, solte agora financeiramente todos que você está aprisionando nessa manhã em nome de Jesus. Todo ataque de Satanás contra a nossa família, contra a nossa casa, nosso casamento, cessa nessa manhã em nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, a nossa casa é salva, nossos filhos são salvos. Nossos filhos são ensinados do Senhor e grande a paz sobre eles. Toda perturbação na nossa mente vai embora agora.
perturbação do inferno, condenação, seja nada nessa manhã em nome de Jesus. Condenação, perseguição, cessa agora em nome de Jesus. Muito obrigada por essa manhã gloriosa, Pai. Muito obrigada pela vida abundante que temos em Cristo. Obrigada porque temos contentamento, de nada temos falta. O Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro. E para nós é honra, Pai, poder chamá-lo de Pai. É honra para nós, em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Um domingo abençoadíssimo, né, seu Dimas? Oh, glória. Deus seja louvado.